Você percebe que às vezes repete frases ou comportamento dos seus pais, mesmo que você prometeu que faria diferente? Ou então tem um medo irracional, às vezes, de falhar com seu filho, mas nem sabe de onde vem isso? Então, se você percebe isso no seu dia a dia, se já aconteceu isso com você, fica comigo nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre como os traumas geracionais podem interferir na criação dos filhos, na saúde emocional principalmente. Eu sou a Milene Fontanelli, eu sou psicóloga, trabalho com desenvolvimento humano. Meu intuito é ajudar você a ressignificar esses padrões emocionais e ter relações saudáveis. E se você não viu um vídeo anterior, eu falei sobre o que são esses traumas transgeracionais, o que são esses traumas herdados, como a gente identifica ele no nosso dia a dia. Volta um vídeo, caso você não tenha visto, para que você possa entender melhor sobre isso. E hoje eu quero falar sobre como esses traumas, eles influenciam na criação dos nossos filhos. Então, como esses traumas herdados impactam a criação dos filhos? Primeiro, algumas dificuldades que a gente tem de demonstrar afeto. Se você, viveu num ambiente onde ninguém tinha essa relação, ou dizia eu te amo, não tinha uma relação afetiva muito próxima, pode ser difícil expressar amor para os seus filhos, mesmo que você o ame profundamente. Então, muitas vezes, é uma coisa que você não consegue explicar. Nossa, como eu não consigo demonstrar? É porque você também não teve isso, né? Você vem trazendo de outras gerações, as gerações anteriores também não tiveram esse tipo de afeto e você trouxe para sua relação com o seu filho. Repetição de padrões, de disciplina rígida. Então, se seus pais usavam gritos, castigos, para ensinar você, você pode acabar fazendo o mesmo sabendo que não é a melhor maneira. Então, é a forma como você aprendeu. Outra coisa, culpa constante e necessidade de perfeição. Se sua família sempre cobrou muito de você, por exemplo, se você tinha que ser sempre perfeito, fazer as coisas tudo correto, você precisava chamar a atenção de certa forma com a perfeição, talvez hoje você sinta que precisa ser um pai ou uma mãe perfeita e se culpa por cada falha. E às vezes você acaba fazendo muitas coisas para os seus filhos desnecessárias. Dificuldade em lidar com as emoções das crianças. Se na sua infância também você não teve, ou não podia chorar, não tinha atenção, você não podia expressar sua raiva, os seus sentimentos, pode ser difícil lidar com as emoções dos seus filhos. Então, muitas vezes, ou você vai reprimir, ou você vai minimizar. Então, muitas vezes, os seus comportamentos estão ligados a esses traumas que você herdou na sua infância. Aqui, gente, importante falar, nós estamos falando principalmente da sua realidade, né? Nós não estamos ainda voltando muitas vezes lá no seu passado. Então, fique atento a olhar o que você vivenciou e o que você está trazendo. E às vezes a gente fala assim, nossa, eu vou fazer muito diferente, eu não vou fazer igual, mas lembre-se, coisas que a gente não trabalhou, como eu falei no vídeo anterior, se a gente não foi trabalhado, não foi visto, a gente vai trazer para uma geração seguinte sem a gente perceber. Não adianta mudar comportamento se a gente não mudar os pensamentos, os sentimentos, entendam isso. Eu posso mudar o meu comportamento, eu posso mudar o externo, mas eu preciso ressignificar isso, para que isso seja verdadeiro, para que isso se estabeleça de uma forma concreta. Senão vai ser simplesmente uma mudança rápida, uma mudança, é o que eu falo para vocês, das fórmulas na educação dos filhos. Tem que fazer A, B, C. Você faz o A, B, C, mais o seu normal, né? O seu natural. Como você traz muitas cargas emocionais, não é fazer o A, B, C. No momento de impulsividade ou no momento que você tenha que agir ali da sua natureza, você não vai fazer o A, B, C. Agora, a partir do momento que você entende, né, que você compreende as dificuldades, que você ressignifica, você consegue sim fazer o seu padrão comportamental de forma diferente. É isso que a gente precisa ter esse entendimento. Agora, como quebrar esse ciclo e criar filhos emocionalmente saudáveis? A boa notícia, gente, é que é possível quebrar esse ciclo, né? Você não foi condenada a repetir as coisas da família, né? Dos familiares ou dos antepassados. Nós podemos quebrar e pode ser com você. Essa quebra do ciclo pode ser com você. Então, primeiro de tudo é tomar consciência desses padrões. Então, comece se perguntando, quais comportamentos dos meus pais, por exemplo, eu repito sem perceber? O que eu sinto dificuldade em mudar na minha criação, ou na minha comunicação com os meus filhos, ou no meu relacionamento? Segunda dica, traga para a consciência o que nunca foi falado. Eu também já falei no vídeo anterior, que sobre o silêncio, às vezes a gente evita falar sobre traumas, evita falar sobre coisas difíceis,
para que não cause um desconforto. E aí que mora o perigo que a gente fala. Por quê? Porque aí a gente vai deixando isso para a geração futura resolver, né? Então, se for possível, converse com seus pais sobre a sua infância, tenta entender um pouquinho mais a sua história, busca saber como que foi, como que você era, como que você se comportou. Também, se você puder saber como foi da sua mãe, né, da sua avó, também é super legal. Mas se não for possível, gente, reflita sobre o que você sabe da sua família e, às vezes, o que foi silenciado ainda pesa em nós. Isso é super importante. Mude a sua narrativa interna. Então, o terceiro ponto aí, mude a sua narrativa interna. Se você aprendeu que não pode errar como mãe ou como pai, comece a se permitir falhar e aprender. É importante a gente falar isso para os nossos filhos. Quantas vezes a gente erra e a gente fica com aquela angústia querendo ser durão e não falar? A gente pode pedir desculpas, a gente pode falar com os nossos filhos sobre as nossas falhas, a gente pode falar para os nossos filhos o que a gente não sabe, né? Estamos aqui para aprender com eles e eles aprender com a gente. Então, se você ouviu que criança tem que obedecer e pronto, comece a enxergar seu filho como ser humano. Então você pode dividir situações com eles. Pratique a autorregulação emocional. Esse quarto ponto aqui também é super importante. Como que a gente pode fazer isso? O seu filho aprende com você. Se você se descontrola, se aprende a reagir assim, então, sabe aquela coisa? Eu fico muito nervoso e eu vou na impulsividade, ele também vai agir da mesma forma. Agora, se você consegue se regular emocionalmente, ele também aprende a se acalmar. Busque formas que te acalme, que te regule, e isso também você pode passar para o seu filho. E o quinto, busque ajuda se necessário. Às vezes terapia, leitura sobre parentalidade. Os vídeos que eu venho falando aqui podem trazer muitas informações para você, trazer para a consciência, para que você possa quebrar esses padrões familiares. Lembre-se, seu filho não precisa carregar o que não pertence a ele. E você tem o poder de ser o ponto de mudança na sua família. Então, busque agora o seu autoconhecimento para que você possa ressignificar e mudar os padrões comportamentais da sua família. Certo, gente? Até o próximo vídeo.